Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Oi, pessoal, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar, então, sobre o primeiro capítulo da segunda parte do livro, porque a gente esqueceu de falar isso no outro episódio, né? Mas a gente já terminou a primeira parte, uhul! E ele é intitulado A Mulher Casada e vai ser sobre as experiências, né? Então, relacionadas ao casamento. E a gente sabe que demorou um pouquinho pra lançar esse aqui, já pedimos desculpas, mas, gente, quando vocês verem o tamanho desse capítulo, vocês vão entender por quê. Sério. Eu acho que ele foi o mais longo do livro, e aí eu queria saber o que você achou também, Isa, como que foi essa jornada aí. Pois é, cara, eu também acho. Até ontem, quando eu terminei de ler ele, eu mandei um meme pra Letícia, aquele do Bob Esponja, que tá tipo, ufa. Porque, cara, eu tava há muitas horas tentando terminar de ler, assim, e eu achava que tinha tantas páginas, e aí tinha mais páginas. Exato. Tipo, eu achava que já tava terminando, e aí não tava terminando. Eu acho que são, sei lá, umas 90 páginas, sério, 80 e poucas, 90 talvez. É muita coisa. Mas ele é muito importante, a Simone conseguiu abordar muitos temas, tipo, necessários. E às vezes até um pouquinho repetitivo, porque a esse ponto ela já falou em outros capítulos sobre a questão do casamento, né? Então, um ponto ou outro ela tá retomando, pode até ser um pouquinho repetitiva as ideias dela ali. Mas tudo é muito necessário, assim, porque não existe discussão sobre feminismo se a gente não discutir a questão do casamento. Então, tipo... Pois é, eu gostei bastante justamente por causa disso. Ele é muito trabalhoso, eu dividi ele, tipo, em 3 dias, assim, tipo, li 30 páginas por dia, mais ou menos. Porque, sim, pelo menos na versão física são 90 páginas. Ela consegue abordar muitas questões relacionadas ao casamento. Muitas que a gente já mencionou aqui também, até a gente sabe que é um pouquinho repetitivo, né, gente? Então, assim, se a gente já falava mal do casamento antes, depois desse aqui a gente vai ter ainda mais bagagem teórica aí pra criticar essa instituição. E já é algo manjado por aqui, né? Pois Letícia e Isabela falando mal de casamento. Mas, véi, culpem a Simone de Beauvoir, entendeu? Porque ela Sim. fala muitas vezes disso. E porque, véi, olha esse capítulo, sabe? Eu fiquei meio, porra, Simone, quase 100 páginas de capítulo também, né? Esse capítulo é, tipo, 100% apenas sobre essa instituição do casamento em si, embora ela tenha citado em outros, né? Agora vai ser só sobre isso. E, spoiler, né? Óbvio que a Simone é contra. E claro que ela diz que não é nem um pouco positivo para as mulheres, né? Então é justamente isso que ela vai abordar, né? De que forma que prejudica as mulheres, por que ela acredita que é ruim, que faz mal pra vida das mulheres. E aí a gente vai entrar casar. nisso e a gente vai entrar também nas questões de por que ainda é tão importante problematizar essa instituição hoje, né? Vamos começar então, pessoal, porque senão esse episódio aqui vai ficar muito longo. Já no começo, então, a Simone ela vai começar falando como o casamento é imposto para nós mulheres, né? Na página 165, ela vai dizer: o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se preparam para sê-lo, ou sofrem por não o ser. É em relação ao casamento que se define a celibatária, sinta-se ela frustrada, revoltada ou mesmo indiferente a esta instituição. É, portanto, pela análise do casamento que nos cumpre continuar este estudo, né? Que seria o estudo da situação da mulher, obviamente, que a Simone está fazendo. Então, segundo ela, né, a época em que ela vive, que ela estava vivendo, era um período de transição da instituição do casamento, porque as mulheres estavam deixando de ser 100% dependentes dos homens, estavam participando mais do trabalho produtivo e não eram mais totalmente escravas da sua função reprodutora. A evolução econômica da condição feminina estaria, então, modificando profundamente a instituição do casamento, e este estaria se tornando uma união livremente consentida por 2 individualidades autônomas. As obrigações dos cônjuges seriam, então, mais recíprocas e pessoais. Mas é claro que isso ainda tá bem longe do que a gente vê hoje em dia, né? Cara, isso é muito doido, né? Porque a gente lê isso que ela escreveu
lá nos anos 40 e podemos refletir em relação a hoje em dia, porque será que essa transição que ela estava comentando naquela época já aconteceu? É assim, que hoje em dia a gente tem, tipo, a união estável, tem só o morar junto, que depois vira um casamento, enfim, tem vários avanços nesse sentido, assim. Mas a questão também do trabalho desigual continua muito, muito, muito forte, né? Principalmente, tipo, a pandemia mostrou muito isso, né? Se fala muito hoje sobre todo o trabalho feito dentro de casa e tudo mais. E a questão da violência masculina, né? Também acho que a gente não pode fugir disso. Tipo, estatisticamente, o lugar mais perigoso pra mulher continua sendo dentro de casa. E as pessoas que mais matam mulheres são seus próprios companheiros. Sim. Então, tipo... E aí é o que eu quero dizer na questão do que o casamento significa, né? Porque, querendo ou não, ele continua, por mais que tenha tido essas mudanças jurídicas, ok, hoje em dia uma mulher pode pedir um divórcio? Pode. Quando ela quiser. Sim, claro, não precisa nem de uma justificativa, porque antigamente deveria ser uma coisa muito mais séria, sabe, que aconteceu. E antigamente não existia nenhum divórcio. Enfim. Mas, assim... continua sendo uma questão de como o casamento é visto na sociedade, sabe? Ele ainda é visto como uma instituição que, é a família, né? A família tradicional brasileira. Não, e assim, né? Poder pedir divórcio ela pode, mas ela também pode ser assassinada por causa disso. Tipo, eu acho que assim, vamos ser realistas, exato, né? Isso que eu ia dentro falar da também, lei, né? ok, ela pode. Mas o cara ainda pode matá-la por causa disso. Tipo, ainda é uma realidade, gente. Por mais que pareça muito longe da nossa realidade, não é tanto assim, sabe? E assim, né, gente? A gente não vai entrar em outras questões que também ainda existem, como casamento forçado, casamento infantil, dentre várias outras violências diferentes, né? Que não são coisas do passado. Muitas pessoas falam, sim, no passado davam uma menininha no interior de 12, 13 anos pra casar com um cara velho. Gente, não é do passado, Sim. Isso ainda acontece. E o Brasil é um dos principais países, assim, no quesito casamento infantil, assim, um dos que mais acontece, então... Assim, o capítulo é longo, mas a Simone Sim. não aborda essa, não chega no nível de abordar isso, assim, mas é importante ser falado também. Exato. Sempre bom. Mas então, entrando nas coisas que a própria Simone vai falar, né? Ela começa aí o capítulo, depois que ela fala isso da imposição, ela começa a nos mostrar as diferenças do casamento para os homens e para as mulheres, né? Porque assim como no capítulo da iniciação sexual, que ela começa falando sobre como a sexualidade é diferente para homens e mulheres, aqui ela vai reforçar essas diferenças, que é essa experiência do se casar, e não apenas do se casar, mas até antes disso, né? Como que é ensinado para homens e mulheres coisas diferentes sobre o casamento, né? Então, na página 166, ela vai dizer: o casamento sempre se apresentou de maneira radicalmente diferente para o homem e para a mulher. Ambos os sexos são necessários um ao outro, mas essa necessidade nunca engendrou nenhuma reciprocidade. Nunca as mulheres constituíram uma casta estabelecendo permutas e contratos em pé de igualdade com a casta masculina. Ou seja, por mais que seja uma experiência imposta para os dois sexos, porque, de fato, existe essa noção de que, a família, todo mundo tem que formar e constituir família, pipipipopopó. Claro que de forma muito mais severa para as mulheres, né? Porque, enfim, a gente vai entrar nisso um pouco depois. Mas, assim, ela quer dizer que as consequências para as mulheres são bem diferentes do que as consequências para os homens. E que é isso, sabe? Elas nunca tiveram em pé de igualdade para conseguir estar em um relacionamento igualitário, entrar em um casamento de uma forma igualitária, como ela comenta sobre o contrato, né? Eu acho que é sempre importante a gente comentar que o casamento é um contrato. É uma relação contratual que você firma com a outra pessoa. Então, a questão que ela vai trazer, que ela vai levantar aí é como que uma mulher que é inferior socialmente, economicamente, culturalmente, etc., tudo, né? Inferior em todos os sentidos. Colocada pela sociedade como inferior, obviamente. Colocada pela sociedade, né? Não deveria ser, mas infelizmente é colocada como inferior. Como que ela vai estar em pé de igualdade para poder negociar aquele contrato ali com o marido dela? É um bom jeito de olhar para isso, assim, né? Aí ela vai falar que a mulher na antiguidade, ela era dada em casamento de um homem para o outro homem, né? Então, no caso do pai para o outro homem. Que até hoje em dia, enfim, caso vocês provavelmente vocês sabem, mas toda a questão do pai entregar a mulher no altar é isso, né, gente? E então essa situação, ela não mudou, né? Quando o casamento passou a ser um contrato, tanto que ainda existe o dote e ela continuava sendo dada da família do seu pai para a do esposo.
E as mulheres muitas vezes não podiam escolher com quem se casavam, ou elas tinham poucas opções. E assim o casamento era o ganha-pão delas e a única justificativa social da existência feminina. Aí, nisso, eu lembrei, tipo, várias referências que a gente já falou aqui também, que a gente sempre menciona, né? Tipo, Amiga Genial, que é a série da Helena Ferrante, ou mesmo a Ângela Diniz, né? A história dela, que foi contada no Praia dos Ossos. Porque nessas duas histórias, que são mais antigas, elas mostram muito como o casamento é uma forma das mulheres ascenderem socialmente, né? Como se fosse uma espécie de carreira ou profissão que as mulheres são ensinadas desde cedo. E faz sentido, porque se a gente considerar que as mulheres não eram incentivadas a trabalhar, e mesmo quando elas iam trabalhar, obviamente elas eram extremamente mal remuneradas, mal pagas e tudo mais, claro que o casamento aparecia como uma oportunidade de ganhar melhor, de viver melhor, muitas vezes de sair da pobreza, né, que foi esse exemplo que eu dei da Amiga Genial, tipo, sair de um bairro pobre e ir morar num lugar melhor com a família do marido, então, de uma forma muito mais fácil do que trabalhando, né? Sim. Porque realmente, quando a gente fala, principalmente em classe média alta, o casamento acaba virando uma profissão para as mulheres, né? Porque é como a Letícia falou, se elas vão ganhar pouco num emprego, né? Se elas forem trabalhar numa loja, numa fábrica, numa empresa, qualquer coisa, elas pensam, bom, se eu casar com um cara rico, é mais fácil. E esse é um pensamento que existe até hoje, tá? Não é nenhuma coisa antiga nem nada. Quantas meninas você vê, às vezes, até fazendo piadinha com coisa de, pra que eu vou estudar se é só casar com um velho rico? Ou, pior, né? Entrando naquelas coisas de, ser sugar baby, etc. Que não é casamento, mas, enfim. Aí é curioso porque a Beauvoir vai colocar o casamento, na verdade, como um trabalho, então, né? Voltando pra isso, assim, como tanto pro homem quanto pra mulher seria uma espécie de trabalho, mas não haveria simetria entre eles. E aí ela vai dizer também que há benefícios pra ambos, apesar de aí eu não concordar, óbvio, porque eu não acho que tenha benefícios para as mulheres. Tipo, eu entendo, na verdade, os benefícios que ela tá querendo dizer, né? Que são as questões de, tipo, você ser aceita na sociedade. Mas, enfim, acho complicado, né? Sim, você aceita, porque agora você é uma mulher com família, né? Você é uma mulher correta, Exato. blá, blá, blá. Ela vai falar, inclusive, que o trabalho da mulher dentro do casamento é basicamente dar filhos para a comunidade, né? Para a sociedade, e satisfazer o homem sexualmente e cuidar da casa. Essas são as únicas, né? Já é bastante coisa, mas enfim. Essas são as funções da mulher dentro do casamento. E outras questões, né, que ela vai falar sobre as diferenças para homens e mulheres com relação ao casamento, é que a questão da traição é, obviamente, né, completamente diferente para os dois sexos, né? Porque é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no podcast também. O homem pode trair à vontade e a mulher, é claro que não. E, inclusive, existem leis em vários países que, tipo, a mulher sofre penas horríveis quando ela é uma adúltera, né? Quando ela trai, quando ela faz alguma coisa ali contra o casamento. E aí eu acho interessante que ela vai falar que o homem, ele pode trair, né? Essa poligamia dele é aceita, porém, ele precisa ter uma mulher, entre aspas, oficial, né? Ele precisa ter a esposa dele. E é bem isso, né? Que a gente vê na sociedade. A gente vê em filmes, a gente vê em novelas. Tipo assim, o cara, ele pode pegar quantas ele quiser, mas tendo a esposa oficial dele ali em casa. A única coisa que vai afetar o casamento é se ele tentar transformar uma dessas amantes em esposa. Porque não se aceita que um homem, por exemplo, no Brasil, seja casado oficialmente com duas mulheres. O problema vai ser quando ele tentar transformar uma dessas amantes em esposa. Aí ele arruina a família, entendeu? Mas antes disso tá tudo ok. Se ele fizer isso tudo certo. Escondido. Inclusive é extremamente socialmente aceito, né? Tipo, os amigos saberem que ele tá fazendo isso e até muitas mulheres, né? Tipo, quantas mulheres também não descobrem as traições e continuam, né? Era super comum, assim, você ouvir. Hoje em dia, provavelmente um pouco menos, mas é super comum, tipo, histórias de mulheres mais velhas que, tipo, descobrem traição e não separam, tá ligado? O cara tem outra família, tem outra mulher. Ficam juntos. Exato, porque elas pensam... Aí eu lembrei aquele vídeo horrível da mulher falando: ai, ele me trai, mas sou eu que dirijo o carro dele, isso? Tá ligado? Era tipo um meme, né? Eu não sei, acho que viralizou no Twitter, não sei se era um TikTok, mas assim,
Era a mulher falando, tipo, ai, tudo bem, ele tem outra, mas sou eu que dirijo o carro dele, sou eu que estou em casa com ele, como se fosse, tipo, ai, porque eu sou a oficial, então eu sou a privilegiada. Gente, é que triste, grande né? Mas prêmio, é essa né? mentalidade de muitas mulheres, tipo. E, bom, como a principal diferença do casamento para homens e mulheres, a Simone de Beauvoir vai falar uma coisa que a gente sempre diz aqui também, que é que o casamento é visto como a única opção da vida para muitas mulheres. Tipo, é visto como tudo na vida dessa mulher, enquanto para os homens é ensinado que é só mais uma coisa na vida deles, sabe? Tipo, ele sabe que ele vai crescer, estudar, ter uma carreira, trabalhar, etc. E, além disso, encontrar uma mulher para casar com ele. Para alguns homens isso é mais importante, para outros menos. Mas isso não é colocado como a única coisa que eles têm que fazer na vida, sabe? A coisa mais importante que eles têm que fazer. Então, eu acho que, sabe, partindo daí, já não tem como as coisas serem igualitárias nessa instituição. E daí, nas páginas 168 e 169, a Simone vai falar, então: a jovem apresenta-se, pois, como absolutamente passiva. Ela é casada, dada em casamento pelos pais. Os rapazes casam-se, resolvem se casar, buscam no casamento uma expansão, uma confirmação de sua existência, mas não o direito mesmo de existir. É um encargo que assumem livremente. Isso é para eles um modo de vida apenas, não um destino. É-lhes permitido preferir a solidão do celibato. Alguns casam-se tarde ou não se casam. Ou seja, né, quando ela fala essa questão do passivo e do ativo já é bem interessante. Tipo, elas são casadas, são dadas em casamento, enquanto eles decidem se casar, né? Tipo, eles tomam a ação, elas são um objeto passivo. E aí, quando a gente olha para as consequências negativas, né, que o casamento traz para a vida das mulheres, tipo, faz muito sentido, né? Principalmente pensar que a origem é isso, tipo, se a mulher não tem mais nada na vida dela, se esse é o único destino, se ela tem que fazer isso, sabe? É óbvio que vai dar merda, gente, tipo, é que nem a gente falou no episódio da iniciação sexual, sabe? É a receita pro desastre. E a Simone comenta, então, né, que ela perde até certos direitos que ela tinha antes quando era solteira e passa a ser a vassala do homem. Ela vai dizer, então, que a mulher, em se casando, recebe como feudo uma parcela do mundo. Garantias legais protegem-na contra os caprichos do homem, mas ela torna-se vassala dele. Economicamente, ele é o chefe da comunidade. É, portanto, ele quem a encarna aos olhos da sociedade. Ela toma-lhe o nome, associa-se a seu culto, integra-se em sua classe, em seu meio, pertence à família dele, fica sendo a sua metade, segue para onde o trabalho dele a chama, é essencialmente de acordo com o lugar em que ele trabalha, que se fixa ao domicílio conjugal. Mais ou menos brutalmente, ela rompe com o passado, é anexada ao universo do esposo, dá-lhe sua persona, devem-lhe a virginidade e uma fidelidade rigorosa, e perde uma parte dos direitos que o código reconhece à celibatária. Isso é da página 169, né? Então, é muito isso, tipo, a mulher, ela perde toda a autonomia, né? Todo o direito de ser ela mesma que ela tinha antes de casar, digamos. Porque aí ela passa a ser parte dessa instituição, né? O casamento. Ela não é mais uma pessoa só, ela é parte da outra pessoa, sabe? Aí a gente pode até entrar naquelas outras coisas. Não é só casamento que tem isso, né? O amor romântico no geral, tipo... é metade da sua laranja, saca? Como se você não fosse mais uma pessoa única. Você passa a ser metade de um casal. E no casamento isso é obviamente muito mais forte, né? Porque todas as leis e costumes meio que ditam isso. E essa parte, esse trecho, né, do livro, me lembrou bastante a história do novo nome. Novo sobrenome. Isso, do novo sobrenome, da tetralogia napolitana, da Elena Ferrante, que a gente sempre cita aqui também, né, Elena Ferrante, mas me lembrou por conta da questão do nome, assim, que ela é muito significativo. O título do livro é esse, justamente porque ela fica, tipo, eu me tornei outra pessoa, porque eu mudei meu nome após o casamento, né. E é isso, até a própria mudança do nome da mulher já é muito significativo, de como ela passa a ser propriedade do cara, né? E como a Simone diz, ela não está mais no ambiente dela ali, no lugar onde ela morava, na casa da família dela, no ambiente que ela conhecia, e ela tem que ser anexada à família do marido, entendeu? Não é uma coisa de, os dois se unem em uma família. É tipo, ela tem que ser anexada a dele. E a questão do sobrenome é muito assim, isso, sabe?
Porque ela não tem mais o Quando sobrenome dela de fala solteira. a questão também de, tipo, a mulher deixar tudo e ir pra onde o trabalho do cara chama, tá ligado? Por mais que isso seja algo que, tipo, sei lá, parece muito longe, na verdade não é, né? Porque tem muitas histórias de filmes e séries que você vai ver que, tipo, isso é algo que super acontece. Sim. Tem muitas histórias que você ouve de mulher, tipo, daí o cara vai trabalhar em país tal e ela larga tudo, vai pra aquele país e, tipo, às vezes ela nem queria ir, às vezes ela nem tinha motivo pra ir, ela vai por causa do cara. Agora, o contrário é muito difícil de acontecer, tá ligado? Sim. Eu tô lendo aquele livro Mulheres Imperfeitas, né? Da editora Cultrix, que elas nos enviaram. Enfim, a nossa parceira aqui, a editora Cultrix. E ela fala justamente isso, assim, porque a autora do livro viveu em vários países, em várias cidades diferentes, inclusive no Brasil ela viveu também, porque ela viveu em São Paulo, por conta do trabalho do pai dela. E ela fala isso no capítulo sobre o casamento, que ela reflete sobre como, tipo, o casamento dos pais dela, teoricamente, é muito igualitário, assim, tipo, são um casal moderno, não sei o que lá, os dois sempre trabalharam e etc, mas a mãe dela sempre teve que pegar tudo, empacotar tudo e mudar pra um novo país toda vez que o pai dela tinha um novo emprego e tinha que mudar a família inteira e, tipo, cuidar de todas essas questões, alterar coisas no próprio trabalho dela pra se encaixar Sim. na vida do marido, sabe? E ela mesma faz essa reflexão, tipo, será que é tão igualitário quanto eu achava quando eu era pequena? Porque, sabe? Porque que a mãe dela sempre teve que alterar toda a vida dela, e não falando que, assim, que a mulher não queira. Às vezes a mulher até vê nisso uma coisa positiva. Que legal, vou ter a possibilidade de conhecer outro país, morar com a minha família em outro lugar, meus filhos podem aprender uma nova língua, ok. Não é uma coisa completamente negativa. Mas por que a lógica das pessoas é sempre, tipo, a mulher tem que se encaixar na vida do homem, né? Não é assim, a mulher não pode ficar, por exemplo, lá nos Estados Unidos trabalhando e eles terem um relacionamento à distância, ou então resolver se separar, talvez. E aí sempre acaba entrando numa escolha, né, tipo, da mulher entre, tipo, a carreira ou o cara. E o cara nunca precisa escolher, tipo, sei lá, eu fico pensando até no exemplo mais cultura pop aí, tipo, no Friends, tá ligado? No final, que a Rachel decide não ir pra Paris e ficar lá com o Ross. Por que ela não podia ter tido os dois? Por que ele não podia ter ido pra Paris com ela, tá ligado? Tipo, se fosse o contrário, muito facilmente uma mulher ia, tipo, não, ok, eu vou com ele, sabe? Isso acontece a hora toda, tipo, em histórias e ainda ia ver, que massa, Paris, quero muito conhecer, exatamente. sabe? Tipo, ia ver altas coisas positivas, assim. Enfim, gente, então não é uma coisa antiga. Isso que a Simone tá falando, é bem presente ainda, assim. Aí a Simone, ela vai dizer, então, que esse trabalho do casamento para a mulher está voltado para essa perpetuação da espécie, como eu já falei, essa manutenção do lar, né, que é sempre na esfera privada. Então, ela só iria para o público através do marido, enquanto o homem, ele pode participar da vida pública e ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, também não é como se fosse um trabalho que é igualmente reconhecido pela sociedade, sabe? Os dois, o público e o privado, a gente sabe que não é, né? E aí, por último, ela fala também sobre a diferença em relação ao julgamento da mulher, né? Da mulher solteira e do homem solteiro, porque, obviamente, a mulher solteira é vista como incompleta, né? Existe um desprezo da sociedade em relação a ela, principalmente da mãe solteira. Então, a Simone vai falar, né? A maternidade, em particular, só é respeitada na mulher casada. A mãe solteira permanece um objeto de escândalo e o filho é para ela um pesado handicap. Por todas essas razões, muitas adolescentes do velho e do novo mundo, interrogadas acerca de seus projetos de futuro, respondem hoje como teriam feito outrora: quero casar-me. Nenhum jovem, entretanto, considera o casamento seu projeto fundamental. Isso é da página 171, né? Então, é interessante porque, de novo, ela vai colocar essas diferenças para homens e para mulheres, né? Os homens não vão responder, tipo, eu quero casar, como se fosse o projeto para a vida dele, né? Digamos. Enquanto para mulheres isso é muito mais comum, né? Elas têm isso como projeto realmente de realização de vida do que elas vão fazer, sabe? Em relação aos avanços dessa instituição, né? Só pra gente pensar um pouco. Por mais que naquela época os casamentos não fossem mais tão obviamente arranjados, assim, não era tão assim... como a Simone disse, estava numa época meio que de transição, as mulheres já estavam trabalhando mais, fora de casa e tudo isso. Mas eu acho interessante que ela ainda vai falar que os pais eram
ainda os que faziam todo o trabalho de apresentar os pretendentes e de arranjar, entre aspas, os maridos pras filhas, eu lembrei muito de Marvelous Miss Maisel, tipo, da mãe da principal lá, do Marvelous Miss Maisel, que fica arranjando lá os maridos pra todas, que ela começa meio que um negócio disso. Sim. E aí eu fiquei, véi, é muito isso, sabe? Principalmente nas classes mais altas, era o que ocorria, né? Porque tinha um rolê de a mãe e o pai tem que aprovar e tem que escolher com quem você vai casar, porque tem que ser um homem de boa família. Porque, de assim, novo, se é um negócio, né? Então... Se é um contrato de um negócio, não vai ser um com negócio. Qualquer um, tá ligado? Quer dizer, obviamente, Exato. a gente tá falando de pessoas de classe mais alta, né? Se você tem você um for dote, rica, etc. né? Mas faz sentido, tipo, se pro pai e pra mãe aquilo ali é uma ascensão da família, né? Eles não vão pegar e, vai ser com qualquer um, foda-se. Tipo, não vão se meter no meio. Claro que eles vão, né? Tipo... Exato. E aí é isso, né? É tão uma carreira pra mulher que a mãe tem que se meter e tem que ajudar ela a escolher ali a melhor opção, né? Como se estivesse escolhendo a filha, ajudando a filha a escolher a melhor universidade pra ela ir, o melhor emprego pra ela seguir. Não. É tão visto como uma carreira que os pais têm que fazer isso, sabe? Então, é interessante a gente olhar por esse lado. E, bom, por conta de tudo isso, né, a autora vai começar a falar sobre as mulheres que têm medo do casamento. E aí eu lembrei bastante do livro Os Testamentos, enfim. Sim. E ela vai começar a contar várias histórias de mulheres que tinham muito medo de se casar, mesmo estando noivas, assim, há anos. Às vezes elas ficavam noivas, tipo assim, por muito tempo, justamente porque tinham medo de se tornarem esposas, justamente por conta de toda essa carga, né? E, inclusive, ela conta de uma que se matou um dia antes do casamento. Ela vai contando várias histórias, assim, de meninas que ficaram doidas, que se mataram, que fugiram, enfim. E isso pode ser por conta do medo de perder a virgindade, né? Que na época você tinha que se casar virgem, então muitas meninas tinham medo da noite de núpcias. E aí, se você não ouviu o nosso episódio sobre a iniciação sexual, a gente fala disso lá também. Eu indico, porque a gente comenta sobre como muitas meninas têm medo, né? Dessa iniciação sexual, desse primeiro ato sexual. E aí, o fato de ser ali na noite de núpcias também só piora tudo, né? Porque tem toda essa pressão em cima da mulher e do homem. E ela fala que, além disso, também pode ser o medo de, tipo, você ter que sair da casa dos seus pais e ir pra uma nova família, né? Que é a família do seu marido. E muitas vezes, em certos casos que ela vai contando, de histórias que ela vai contando, inclusive a questão geográfica, né? Tipo, o cara que você vai se casar mora em outra cidade, então a menina tem que ir se mudar pra outra cidade, ficar longe da família dela. E o longe, na época, né, era muito mais longe, porque você não podia ligar, fazer FaceTime, etc. Então, a mulher realmente se desfazia ali daquele lugar dela na família dela, onde ela já conhecia todo mundo, onde ela já tinha rotina, sabe? Tava ali com os irmãos, as irmãs, etc. Pra ter que ir pra esse novo lugar que ela não conhece, com esse cara que muitas vezes ela também não conhece direito, porque foram os pais que meio que arranjaram, né, o casamento. Então, muitas vezes ela nem tinha aquela intimidade com o marido na hora do casamento. Então, tudo isso fazia muitas meninas ficarem com medo desse desconhecido, do que vai ser agora quando eu for casada, como que vai ser morar com esse cara, como que vai ser ter essa nova posição na sociedade. E é isso me lembrou muito, muito, muito o livro Os Testamentos e a personagem, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Acho que é a Agatha. Agatha? Não. É a personagem que vive em Gilead, que é treinada, né, pra ser esposa desde pequena, e como ela morre de medo disso, né, Sim. desde pequenininha, assim. Porque no livro ela é uma criança ainda, né, quando você começa. E aí você vê, velho, o medo dela de se casar, o medo que ela sente dos homens, o medo que ela sente de passar por tudo isso, sabe? Isso faz muito sentido, e a Simone vai colocar também porque é uma perda da identidade, né, pra aderir a esse papel. Então, tipo, tem todas essas questões também, que no passado eram muito mais presentes, é óbvio, né? A gente sabe que hoje em dia não é mais tanto assim, tipo, mudar geograficamente, nunca mais ver sua família. A gente sabe que não é necessariamente isso. Mas eu acho que hoje em dia, com certeza, tipo, ainda mais pra mulheres também que já estão acordando pra essa realidade, eu imagino que deve existir um certo medo, porque você vai estar
entrando em um outro papel dentro da sociedade, sabe? E aí como você vai lidar com isso e tudo mais. E a gente falou bastante, né, desse medo, como a Isabela falou no episódio da iniciação sexual, mas eu acho interessante olhar por esses dois lados. Tem o da noite de núpcias, né, então tem esse medo da parte sexual e também tem esse medo do perder quem você é, porque você vai ter que, entre aspas, virar outra pessoa, né, que é essa mulher casada. A mulher casada, como essa, tipo, outra identidade que a mulher teria que ter. Então, outras normas, outras regras pra seguir. E não que, tipo, antes, meu Deus, ela fosse super livre, porque a gente sabe que não é a situação da mulher, mas é foda, né? Tipo, é uma questão de você sair da sua rotina, de você mudar como você é vista pela sociedade e tudo mais. E também quebra completamente com a questão da infância, né? Que é aquilo que a Simone vai falar também no episódio da iniciação sexual, porque, tipo, a partir dali ela já vai deixar, né, de ser também, digamos, criança, adolescente, né? Então, tipo assim, ela vai sair da tutela dos pais dela pra entrar na tutela do marido. Só que os pais, é óbvio, ela já conhecia, né? O marido é um total desconhecido, muitas vezes. Então... Sim. E eu fico pensando se até hoje em dia a gente tem esse medo, muitas mulheres meio que se perdem em relacionamentos, né? Relacionamentos eu tô falando só namoro, nem casamento necessariamente, mas a mulher começa a namorar e ela se perde completamente dos gostos dela, né? Do que ela fazia antes, muda a rotina toda pra se encaixar na do homem, vive a vida dele, né? Então, cara, imagina naquela época que a Simone tava escrevendo, sabe? Completamente era essa perda de identidade total. E é um medo super real, né? É aquilo que a gente falou até no Clube do Livro, tipo, de como é importante a gente ter noção hoje em dia de, cara, essa aqui é a sua rotina, essas aqui são as coisas que você tem que fazer, tipo, não ficar mudando pra encaixar na rotina do namorado e tudo mais, sabe? Então, sim, é um medo real, porque a sociedade te incentiva a fazer isso, tá ligado? A maternar, a mudar todos os seus planos. Hoje eu tinha que, sei lá, estudar pra prova, mas meu namorado precisa de tal coisa. Então você vai fazer as coisas pra ele, tá ligado? Tipo, hoje eu tinha que dormir cedo porque amanhã eu tenho tal coisa, mas eu vou fazer isso pra ele. Então, aos pouquinhos... Enfim, é um medo bem real, assim, eu acho que até hoje... E isso a gente tá falando de relacionamentos modernos, atuais. Imagina naquela época, ainda mais num casamento, né? Então, gente, complicado. E aí, entrando no casamento em si, pra continuar falando coisas, assim, incríveis sobre o casamento, né? A Simone vai falar que o sexo no casamento não é destinado ao prazer da mulher. E ela vai ressaltar também que a mulher não pode ter uma vida sexual fora do casamento como o homem pode, né? Por conta da questão da traição ser aceita pra ele, como já comentamos antes. Então, os homens, eles aceitam e eles acham normal, inclusive, que a mulher não sinta prazer, sabe, no sexo. Aquele ali é como se fosse o trabalho dela, né? Parte do trabalho do casamento é ela estar disponível sexualmente para o seu marido. É claro que a sexualidade dela, o prazer dela não vai ser o ponto principal, né? Então, na página 175 e 76, a Simone diz: o casamento é destinado a defendê-la contra a liberdade do homem, mas como não há nem amor nem individualidade fora da liberdade, a fim de se assegurar para sempre a proteção de um macho, ela deve renunciar ao amor de um indivíduo singular. Porque, além de não existir, né, o prazer no sexo para a mulher, também não existe a questão do amor de verdade para a mulher. E eu achei essa visão da Simone bem interessante, porque ela diz que para você amar de verdade, você tem que ser livre, né? Então, não tem como existir dentro daquela instituição super rígida do casamento nem prazer, nem amor verdadeiro, assim. E aí, detonando completamente aqui a instituição, mas assim... porque ela fala muito da questão de, tipo, virar um dever, né? E aí tem umas partes desse capítulo, inclusive, que ela vai colocar relatos, né, das mulheres das noites de núpcias, que elas falam, tipo, né, como elas não sentem prazer com os maridos, e, enfim, é 100% triste, assim, são diários de mulheres e relatos de mulheres daquela época, falando como foi, né, esse momento. E, enfim, né, por isso que hoje em dia ainda é tão importante a gente reivindicar e falar sobre o prazer feminino, porque, não tá dentro da sociedade, não é algo que as pessoas se importam, e muito menos no casamento, né, onde tudo vira um dever, tudo vira um trabalho. É claro que a questão do prazer não vai ser importante. E na questão do
do amor, mais especificamente, agora, né, não falando só do prazer sexual, foi aquilo que a gente falou antes, né, que antes o casamento, ele não era sobre amor, gente, ele era completamente um contrato, era completamente uma coisa de negócios entre duas famílias, ele foi criado para isso, né, para você criar essa relação entre duas famílias que antes não tinham, e foi utilizado por vários séculos, não sei, mas enfim, por muito tempo dessa forma, até que no século XIX se cria essa noção do amor conjugal. E, bom, é só com a burguesia, no século XIX, que surge a ideia desse amor conjugal. Por quê? Porque você tinha que, né, estimular as mulheres a quererem isso, as pessoas a quererem isso. Era o marketing do casamento, gente. É o marketing do casamento, basicamente. Exato, é o marketing, gente. Você inventa que você tem que se casar, por quê? Porque você ama a pessoa, quando na verdade não é sobre isso. Mas se você acreditar nisso, você vai ver o casamento como algo lindo, emocionante, maravilhoso, quero isso pra mim também. Existe toda essa ideia de amor conjugal que a Simone vai ser completamente contra. Ela vai falar, cara, se você tá ali naquele contrato, naquela instituição, não tem como você, de fato, cultivar um amor por aquela pessoa que está do seu lado. É que a gente tem que lembrar também sabe? da visão essencialista e bem filosófica, né, da Simone, que é sempre focada na liberdade do indivíduo, né? Então ela sempre coloca o amor como algo que tem que existir junto com a liberdade. Então realmente seria contraditório. Sim. Ela vai dizer que justamente o casamento mata tanto o amor quanto a sexualidade feminina, tipo. Prejudica essas duas coisas. Olha que ótimo, é o novo galera. slogan do casamento, gente. Então é tipo, não tem prazer, não tem amor. E agora vamos partir pra parte da infelicidade. Para a parte da infelicidade. Enfim, continuando então aí nessa onda de ótimos slogans aí pro casamento, gente. Além de não incentivar o prazer e nem o amor, segundo a Simone também, ela vai falar muito sobre as questões que deixam as mulheres burguesas, principalmente, né, porque são as que não trabalhavam, extremamente infelizes dentro de casa. Então ela vai investigar um pouquinho, né, porque assim, tem, tipo, a menina cresce, daí ela é incentivada a ir atrás do casamento e tudo mais, e a idealizar aquilo, e aí o que acontece depois que ela casa, né? Como é que ela fica psicologicamente depois de casar e entrar nesse papel dentro da sociedade. Então a Simone vai falar muito sobre como a mulher passa a ser extremamente infeliz naquele momento. Enfim, mesmo que ela tenha, tipo, conquistado o que a sociedade disse pra ela que ela tinha que querer, né? Aí na página 195 ela vai dizer: hoje a casa perdeu seu esplendor patriarcal. Para a maioria dos homens, ela é apenas um habitat que a memória das gerações passadas não mais esmaga e que não encarcera mais os séculos futuros. Mas a mulher esforça-se ainda por dar ao seu interior o sentido e o valor que possui a verdadeira casa. Então ela vai começar a falar sobre, tipo, a dona de casa se esforçar para dar sentido àquela casa, tá ligado? Dar muita importância para aquilo. E aí ela vai dizer muito como a casa tem uma importância muito maior para a mulher do que para o homem, né? Afinal, ela precisa transformar essa prisão em um reino. Ai, gente, é só coisa bonita, né? E aí, como ela é confinada nesse espaço, ela se preocupa muito mais com ele, né? Com a aparência, com a decoração e tudo mais. Enquanto o homem, ele só quer um lugar prático, ele só quer poder deixar as coisas dele e dormir. E a mulher, ela tem o dever de fazer a casa se tornar um lar, pois a casa é o seu mundo, né? E aí ela vai falar que é através da limpeza e do cuidado que a mulher, né, vai fazer isso, vai fazer com que a casa se torne importante. E aí ela tira a sua justificação social através dessa limpeza e desse cuidado. E ela sente que ela está fazendo algo de importante para o mundo. Porém, essas atividades não tiram ela do que a Simone vai chamar de imanência. Ou seja, né, não deixam ela feliz, não deixam ela num lugar de liberdade, de felicidade e tudo mais. Porque ela não tá fazendo algo pelo mundo, ela tá fazendo algo que é só pra manter aquilo que já existe. Ela não tá criando algo, não tá criando um legado, não tá, enfim, sendo reconhecida socialmente. Então é claro que isso vai gerar infelicidade, que isso vai fazer com que a mulher fique muito frustrada com aquela situação dela, né? Sim, e ela comenta que vários autores da época falavam que a dona de casa encontrava felicidade no ato de limpar a casa. E, nossa, ela se realizava dessa forma. E, ai, gente, sério, sinceramente...
Ai, todo mundo aqui, eu acho, né, limpa a casa, pelo menos algumas partes da sua casa. E, tipo, sério, vocês se realizam limpando uma louça, limpando um chão, passando um pano, tipo, dá uma varrendo. satisfação, a gente sabe, óbvio, né? Não, dá uma satisfação de estar no ambiente limpo depois que você acaba, né? Tipo, pô, tô num lugar limpo, Aquele cheiroso, banho pós-faxina etc. e tal. Exato, o banho pós-faxina, depois você volta em sua cama e seu quarto tá tudo limpinho, ótimo, cheirinho bom. Legal, mas é chato pra porra. Não é uma coisa legal, divertida de se fazer, a faxina em si. Por isso que, inclusive, a gente faz muito, por exemplo, ouvindo música, ouvindo podcast, pra se Talvez distrair. você esteja porque não é fazendo uma coisa... agora mesmo, enquanto você tá ouvindo. Talvez você esteja fazendo agora. Ouvindo esse podcast. Mas é uma coisa chata, gente. É monótono, é repetitivo. Você limpa e daqui a 2 dias tá sujo de novo, entendeu? Tipo, é aquela piada de que nunca acaba a louça na pia. Não tem como, cara. Não é uma coisa que tem como você se realizar. Eu não tô falando que todo mundo odeia fazer isso. Tem gente que gosta, sabe? Mas pode ser um momento de distração, um momento de, vou dar uma pausa aqui no trabalho e vou lavar aquela louça que ficou ali do meu almoço, sabe? Tipo, pra descontrair um pouco. Mas é uma coisa chata, é uma coisa monótona. Ninguém quer ficar fazendo isso todos os dias, a hora toda. Então, né? Por que será que vendiam essa ideia de que a mulher se realizava dessa forma? Incrível que só a mulher que se realizava dessa forma, né? O homem, claro, não podia passar um pano no chão pra se realizar, né? Pra ser uma pessoa mais feliz, claro. Óbvio. Mas por que será que vendiam assim, né? Justamente pras mulheres? Uau, que mistério. Esses autores antigos, na verdade, me lembraram muito os publicitários que a Betty Friedan vai falar na Mística Feminina, tipo... Sim, total. Não é tão diferente, só que eles são, tipo, autores, né, mais renomados e blá, 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 falando sobre as mulheres. Gente, é basicamente a mesma coisa, eles estão tentando vender algo. No caso, eles estão tentando vender a ideia de que a mulher vai ser super feliz esfregando o chão, sabe? E aí é interessante justamente que a Simone vai colocar a infelicidade da dona de casa vir justamente da frustração, né? Porque ela ouve da sociedade que ela vai ser muito feliz quando ela chegar nesse momento do casamento. E aí ela chega lá e é tipo... 100% decepcionada, assim. Exato. E aí eu achei interessante porque na página 199 ela diz: essas dialéticas podem dar ao trabalho doméstico a atração de um jogo. A menina de bom grado diverte-se com fazer brilhar a prataria, com dar lustro aos trincos. Mas para que a mulher encontre nisso satisfações positivas, é preciso que dedique seus cuidados a um interior de que se envaideça. Sem o que não conhecerá nunca o prazer da contemplação, único capaz de recompensar-lhe o esforço. Há poucas tarefas que se aparentam mais do que as da dona de casa ao suplício de Sísifo. Dia após dia, é preciso lavar os pratos, espanar os móveis, consertar a roupa, que no dia seguinte já estarão novamente sujos, empoeirados e rasgados. E é justamente isso, porque aquele mito do Sísifo, que é o cara que fica levando a pedra, né, pra cima e nunca acaba, enfim. Então, tipo assim, é isso, é um trabalho que nunca acaba. É uma coisa que ela vai ter que fazer pra sempre, monótono, repetitivo. Não tem muito o que ela criar. E ela até diz que ela pode até criar como se fosse um jogo. E a Betty Friedan vai falar também na Mística Feminina, né? Que as mulheres ficavam, não, eu quero achar a melhor forma de limpar o chão, a melhor tática, o melhor produto para isso. A coisa mais assim... pra se entreter, pra achar que tá criando alguma coisa. Tipo, nossa, eu vou criar, por exemplo... a minha receita de bolo de banana, que é maravilhosa, não sei o que lá, eu vou aperfeiçoar isso, vou fazer 10 vezes até aperfeiçoar, entendeu? Então é uma coisa que ela tenta até, de alguma forma, tornar isso um trabalho criativo. Sim. E aí ela vai falar que pro homem, né, realizar essas tarefas domésticas é algo pontual que ele faz rápido, querendo terminar logo, Tipo, quando a gente faz as nossas limpezas da semana, pelo menos eu sou assim, né, gente? Não sei quanto a vocês. Mas o problema é que pra mulher dona de casa, esse é, né, o habitat dela, é como se fosse o trabalho dela, isso é tudo, né? Então ela aprende que ela tem que passar horas e horas fazendo isso, que essa é a sua principal função, até porque se ela terminar, ela vai fazer o quê depois, né? Se ela não ficar horas fazendo. E é claro que essas coisas são úteis, né? A gente precisa fazer isso no dia a dia, pelo amor de Deus, gente, é óbvio. Mas elas não nos dão um propósito, né? Elas não nos dão essa motivação. Então, o homem pode encontrar essa motivação em outras coisas. Tipo, pode ter hobbies, propósitos, enfim, coisas que ele quer fazer. E a mulher fica ali naquilo, né?
por mais que, por exemplo, tinha aquela campanha antigamente da Silvia Federici com outras marxistas que falavam que o trabalho doméstico tinha que ser reconhecido como um trabalho, tem algumas autoras que vai falar que não deveria ser reconhecido como um trabalho, justamente porque não tem essa noção de quantas horas... as mulheres nem sabem direito, sabe, quantas horas elas gastam com as funções domésticas. É muito doido pensar nisso, sabe? Porque, por exemplo, como é que você vai classificar isso como um trabalho, sabe? Até porque elas também, se for classificar isso como um trabalho, então meio que diz assim, então a mulher tem que, sei lá, ir pra faculdade pra aprender a ser uma boa esposa, uma boa mãe. Isso me lembrou aquelas aulas lá dos Estados Unidos, tipo, que nem passa no This Is Us, que a Rebecca tinha, que era tipo, aprenda a fazer... Como é que é o nome disso? Passa em vários filmes e séries, mas... de trabalho, como é que é o nome? Economia doméstica? Isso, economia doméstica. Que é esse rolê meio tipo, aprenda a ser uma dona de casa. Enfim, é bizarro, gente, bizarro. E aí, outra coisa que a Simone vai pontuar também, que é interessante em relação ao trabalho doméstico, é que daí os maridos e os filhos também, né, tipo, as pessoas que estão na casa, elas só percebem o trabalho quando ele é mal feito, né? Então, tipo, é como se fosse assim, isso, o normal é sempre estar super tudo perfeitinho, tudo bonitinho, arrumado, e eles não dão valor pra isso, porque isso é só manter o normal, tá ligado? Eles não ficam, tipo, nossa, quantas horas ela deve ter levado pra limpar esse chão aqui. Eles só percebem quando o chão tá sujo, né? Então, tem isso também, né? Que tipo de trabalho é esse? E é bem isso, né? Eles só percebem que alguma coisa, né, tá errada quando sai desse normal, né? Quando, tem alguma coisa que tá suja, aí o marido vai reclamar. A comida não ficou boa, aí o marido vai reclamar, entendeu? Porque senão aquilo não é reconhecido, sabe? O marido não vai chegar e falar pra mulher, nossa, quantas horas você levou fazendo esse almoço hoje, amor, parabéns, tá muito bom. Porque tipo assim... é aquela coisa, né? Tipo, aquele rolê meio, tipo, não é mais que a obrigação da mulher, né? Quando ela casou. Exato, não é mais... aquela clássica frase das mães, né? Não é mais que a sua obrigação, não fez mais que a sua obrigação. Ela nasceu pra aquilo, né? E ela aceitou isso quando fechou o contrato do casamento. E aí, quando a gente fala muito... Voltando pra essa questão da infelicidade que vem com tudo isso, né? Tipo, não ser reconhecida, fazer tarefas monótonas e tal. A gente volta muito pra questão de, tipo... Óbvio que quando as mulheres são ensinadas, tipo, você tem que se casar, e blá, 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 pela sociedade, ninguém avisa elas que vai ser assim, tá ligado? Então é óbvio que elas se frustram depois. E é claro que também não iam avisar antes, porque daí elas não iam querer casar, né? Então, volta pra questão do marketing do casamento, né? É isso. Exato. E aí eu achei interessante que ela diz que a mulher só quer... Por exemplo, principalmente quando faz uma comida, sabe? Ela só quer que as pessoas comam e digam, tá muito bom, e queiram repetir. Eu lembrei muito da nossa avó, que sempre ficava tipo, não, come mais um pouco. Muitas vós, né, são assim. Ficava meio que insistindo. Às vezes tem uma coisa assim das mulheres que só fazem o trabalho doméstico, que elas ficam muito apegadas nessa coisa do tipo, não, a minha limpeza tem que estar perfeita, não, a minha comida tem que estar perfeita, tudo, eu quero, né, que a família inteira... Porque a casa é tudo, então eu quero que a família inteira elogie esse bolo que eu fiz. É igual você, sabe, você quer ouvir um feedback positivo no trabalho, tá ligado? Mas a questão é que, como é colocado como trabalho da mulher, a coisa natural da mulher fazer aquilo, né, porque aparentemente vem junto com a nossa, né, biologia, já somos automaticamente preparadas para sermos maravilhosas donas de casa, e mães, e esposas, e blá blá blá. Então, realmente, ninguém vai considerar dessa forma como, nossa, que coisa incrível você fez, vou dar um feedback super positivo, porque é só o que ela deve fazer, né? É interessante porque a Simone, ela vai dizer que o casamento, ele tá sobrevivendo à base de costumes antigos e falidos, e que a situação da esposa é ainda pior do que era antigamente. Isso porque antigamente a vida de todo mundo se baseava na casa e era ali o ambiente mais importante pro homem. Já na época em que ela está escrevendo, o homem já trabalha, já vê o mundo público como muito mais importante, né? Enquanto a mulher fica confinada à casa, ao espaço privado, aquilo que a gente já falou, né? E mesmo as que trabalham também precisam ver a casa como uma das suas obrigações. E, cara, se a gente traz pra hoje em dia isso, é muito real, né? Porque daí a gente entra nos conceitos de até tripla jornada que se fala hoje, né? Que é aquela coisa, tipo,
ok, hoje em dia os dois trabalham, mas aí chegando em casa, quem tem que fazer as coisas é a mulher. Então, tipo, será que realmente melhorou? E segundo a Simone, outra coisa interessante, né, sobre essa questão da situação atual pra ela, né, de quando ela escreveu, do casamento, é que o homem, ele se casa pra ter aquele lar, né, aquela coisa básica da minha família, tudo certinho, de acordo com a sociedade, minha mulher, meus filhos, mas ele não deixa a independência dele de lado, nunca, né. E assim também, né, os filhos, eles também têm uma vida fora do lar, eles também são independentes da mãe, quando crescem um pouco, claro, né? Não quando são bebezinhos. Mas, enquanto isso, a mulher, ela se sente 100% confinada àquele ambiente ali. E aí, inclusive, existe todo aquela criação, assim, da figura da mulher que é só dona de casa e mãe, que é, tipo, super megera e escrota e, tipo, super rígida com todo mundo. Mas é claro, porque aquilo ali é a única coisa que ela tem, entendeu? Ela não é uma pessoa independente e autônoma como o marido e os filhos. E daí, quando os filhos saem do lar, elas não têm nada também, né? Tem isso, Sim. Tipo... Aí a Simone vai dizer que ela acaba se tornando muito mais, entre aspas, megera, porque aquilo ali é muito mais importante pra ela, né? Aí na página 209 ela diz: assim, o trabalho que a mulher executa no interior do lar não lhe confere autonomia. Não é diretamente útil à coletividade, não desemboca no futuro, não produz nada. Só adquire seu sentido e sua dignidade se é integrada à existência que se ultrapassam para a sociedade, na produção ou na ação. Isso significa que, longe de libertar a matrona, ele a coloca na dependência do marido e dos filhos. É através deles que ela se justifica. Em suas vidas, ela é apenas uma mediação inessencial. Ou seja, é claro que na vida do marido e dos filhos, ela vai ser vista como a chata, que tá sempre reclamando ali sobre a casa, sempre reclamando que ninguém faz nada, sempre falando que só ela sabe limpar, fazendo tudo. E porque é isso, assim, esse trabalho não vai ser reconhecido e não dá uma autonomia pra ela, né, de verdade. E ela só vai pro público através dos filhos e dos maridos. Então, tipo assim, ninguém vai reconhecer que, por exemplo, sei lá, um cara que tá na política, chega todo dia lá no horário com a roupa super bonitinha, fala super bem, tem uma boa oratória, enfim, é eleito, blá blá. Ninguém vai reconhecer que ele chega lá no horário porque ele tomou café da manhã no horário, porque a mulher fez o café da manhã. Ele tá com a roupa bonitinha porque foi a mulher que lavou. Ou, tipo assim, o filho, sei lá, se torna um grande profissional na sua área. Ninguém vai reconhecer que ele se tornou um grande profissional porque atrás disso teve uma mãe que fez todas as coisas pra ele em casa. Então, tipo, é isso, né? Não é um trabalho que é visto, é um trabalho que é literalmente invisível, sabe? Porque quem vai receber esse reconhecimento e as palmas e o parabéns vão ser os homens, os filhos, pode ser mulher também, mas, enfim, os filhos ou os maridos que estão na esfera pública, né? E aí, para além de tudo isso, a Simone vai falar também muito sobre a questão da dependência feminina. Porque a mulher, ela bota muito mais importância no casamento, como a Isabela já tava falando, então ela... Porque tem muito aquilo também, né? Tipo, se as coisas dão errado, tanto no casamento quanto na criação dos filhos, obviamente também vai cair em cima da mulher, porque vai ser um fracasso dela, afinal era algo que ela tava se planejando desde criança, né? Então, se der errado, a culpa é dela. E aí... Como ela coloca isso, né, muito mais importância, ela espera que o homem seja várias coisas pra ela, enquanto muitas vezes ela é apenas uma esposa. Então ela coloca, tipo, o papel de pai no homem, né, ela coloca o papel de provedor, vários papéis. E aí ela vai falar, a autora vai falar das diferenças existentes entre o marido e a mulher, né, principalmente de idade e de educação. Porque o homem, ele teve uma vida muito diferente, né, da mulher. Muitas vezes ele é mais velho, ele sabe muito mais, ele viveu muito mais, então ele tá num patamar muito diferente, né. E aí, mesmo quando não há tanta diferença de idade, a própria socialização já fez com que a vivência deles seja muito diferente. Então, tipo, desde criança o homem é mais incentivado a se arriscar mais, a fazer mais coisas, a viver mais coisas, enquanto a mulher costuma ser mais jovem e ela procura nesse casamento um cara que vai guiar ela, justamente por ser esse cara que já viveu mais, que já teve mais experiências e tudo mais. Então, volta para aquela questão de procurar um pai, né? Esse cara que vai guiar ela durante a vida. Muitas vezes porque é mais velho também, mas às vezes não. Às vezes é da mesma idade, mas só por ter sido socializado, né, como homem. E aí,
ela saiu da casa da família, então ela quer encontrar essa pessoa que vai guiar ela, né, durante essa nova fase. E aí, na página 217, a Simone vai falar, então: hoje, o fosso é menos profundo porque a jovem é um ser menos factício. Está mais bem formada, mais bem armada para a vida. Mas muitas vezes é ela ainda muito mais jovem do que o marido. É um ponto cuja importância não se acentuou suficientemente. Tornam-se a miúde, por diferença de sexo, as consequências de uma maturidade desigual. Em muitos casos, a mulher é uma criança, não porque seja mulher, mas porque é realmente jovem. A seriedade do marido e dos amigos do marido acabrunham-na. Por seu lado, o marido vê em sua mulher um bebê. Ela não é a companheira que esperava e ele o faz sentir. Ela se humilha. Sem dúvida, ao sair da casa paterna, ela gosta de encontrar um guia, mas quer também ser encarada como uma adulta. Deseja permanecer criança, mas quer se tornar mulher. O marido mais idoso nunca a pode tratar de maneira a satisfazê-la inteiramente. Então, entra muito nessa dicotomia também, né? Porque a mulher, tipo, ela meio que quer se tornar mulher porque dentro dessa sociedade, desse papel, né? Depois que ela casou, mas ao mesmo tempo ela quer continuar como se fosse uma criança. Agora, ao invés de ser na tutela do homem, do pai, ela quer estar na tutela do marido, né? Sim, toda essa parte me lembrou muito, de novo, sendo repetitiva, porque a gente já falou desse livro em outros episódios, O Complexo de Cinderela, porque eles casam fala tão sobre bem, essa questão né, da dependência. Não tem como não falar, né? Não tem como não falar. Quando a gente tá falando de casamento, fala sobre essa questão da dependência das mulheres, né, com relação aos homens, de justamente buscar um relacionamento desses porque a gente não quer tomar as rédeas da nossa própria vida, decidir as coisas sozinha. Então, de fato, a mulher procura esse guia, esse pai, entre aspas. E eu acho interessante que ela fala sobre como é contraditório o casamento, né? Porque o homem, ele tem que estar ao mesmo tempo nesse papel de pai, de guia, de conselheiro, mas também tem que ser um amante para a mulher. Então, se torna tudo meio confuso, sabe? Também não é de se espantar que, por exemplo, a sexualidade ali dentro não floresça muito, né? Porque... E essa parte que ela fala também do cara não gostar, né? Tipo, de ter uma companheira que ele tem que fazer, tipo, tudo por ela e que não tá no mesmo nível no Complexo de Cinderela fala bastante disso também, né? É. Porque... segundo a autora, o cara, ele é um semideus dotado de prestígio viril e destinado a substituir o pai. Protetor, provedor, tutor, guia. É a sombra dele que a vida da esposa deve desabrochar. Ele é o detentor dos valores, o fiador da verdade, a justificação ética do casal. E, gente, olha o peso que isso coloca também, né? Em cima exatamente. Do cara, tipo... de tudo que ele tem que ser, sabe? E aí também é complicado. De fato, fica muito mais difícil, por exemplo, florescer um bom relacionamento amoroso e sexual, romântico e tal, entre as duas pessoas. E não tá falando que eles são coitadinhos por isso, né? Porque muitas vezes eles também não querem essa parceira, até porque hoje em dia o que se vê muito é o cara que fala, né? Que quer a parceira, eu quero a mulher independente que tá no meu nível, não sei o que lá, mas que, na verdade, quando eles encontram isso, eles não sabem lidar, né? Porque, na verdade, eles não querem isso. Mas é interessante pensar, de novo, como é a receita pro desastre, né, gente? Porque a gente tá falando de uma pessoa que foi socializada a vida inteira a não correr riscos, a ser sempre dependente dos outros, a não ter as próprias opiniões, a não estudar, a não trabalhar, etc. E a outra que foi. Então, é claro que esse marido, ele não vai querer compartilhar a vida de igual pra essa mulher. Ele vai preferir, tipo, ir conversar com os amigos dele e ter os rolês dele e tudo mais. E ele só vai querer ver a mulher como aquela serviçal que fica em casa, né? Fazendo as coisas pra ele. Porque ele já vê ela como inferior, porque ela já foi ensinada a ser inferior, sabe? Não tá no nível de alguém que pode discutir com ele, que pode construir com ele. Enfim, tipo, de uma forma de igual pra igual, né? E aí, por tudo isso, obviamente, muitas vezes a mulher não ama o marido, né? Porque, de novo, gente, como é que você vai amar uma pessoa que te vê assim? Mas ela se convence de que sim, porque ela tem que amar o marido e ser feliz no casamento para agradar a família e a sociedade. E aí, entrando nas partes mais... ainda, eu ia falar negativas, e já ficou o episódio inteiro falando de questões negativas. Você já achava, né, que era ruim? A gente só fez piorar. Tipo assim, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque ela vai falar sobre a questão do marido dominar a mulher, né? Porque
de tudo isso que a gente falou, obviamente, o homem é visto como superior pela sociedade, ele é o chefe da família, e além disso, ele é geralmente mais instruído, mais inteligente, né? Teve uma educação formal naquela época, geralmente era dessa forma, né? A mulher não aprendia tanto quanto os homens, não passava tantos anos na escola, na faculdade, geralmente não tinha uma carreira acadêmica e tudo isso. Então, ele normalmente era mais instruído, mais inteligente, muito mais informado sobre o mundo, sobre política, sobre trabalho, questões que estão para fora da casa, né? E por isso mesmo, fica muito, muito fácil para ele dominar a mulher que tá ali do lado dele. Para ele provar que ele tá sempre certo, para ele fazer a visão dele do mundo valer, porque afinal de contas, se ela não sabe o que tá rolando, se ele chega e fala, olha, porque tá rolando isso e aquilo na política, e isso que é o certo e aquilo que é o errado, tá ligado? Porque se a pessoa está numa posição diferente que você na sociedade, é muito mais provável que ela vá se aproveitar dessa posição. Então a Simone vai dizer que o homem muitas vezes vai se aproveitar dessa posição que ele tem ali dentro da família, pra fazer o que ele quiser, e inclusive, se for do feitio dele, se ele quiser, ser agressivo com a mulher, né? Se ela não seguir tudo à risca do que ele quer. Ela vai falar que é uma forma de descontar as frustrações, né, do mundo, tipo, que ele tem em relação com outros homens, com o mundo, com o trabalho, tudo na esposa, porque na esposa ele pode, né, tipo assim, no trabalho ele não pode chegar e dar uma surra no chefe, né, porque ele vai perder o emprego, mas se ele chegar e dar uma surra na mulher, a mulher vai continuar ali, sabe? Tá no direito dele, né, exato. Segundo o casamento e a família. E aí ele gosta de chegar em casa e ser soberano, né, porque lá ele é o mais inteligente, ele é o mais foda, ele não precisa encarar desafios, né. No mundo externo, ele compete com os outros homens, mas dentro de casa ele não compete, ele já é automaticamente o soberano. Então, quando ele chega lá, ele manda. Pode ser o cara mais mesquinho, mais, sabe, fora de casa, ele é minúsculo, ele não é nada no trabalho, ele não é nada na sociedade, mas dentro de casa ele se sente um rei, né? Basicamente. E aí a Simone diz, então, que em muitos casos a mulher ela se contenta com esse papel de vítima dominada, porém em outros ela também luta contra esse senhor. Mesmo que ele tente falar coisas do mundo, da política, etc., ela continua conservando as suas visões de mundo e muitas vezes, para se vingar, ela se agarra à hostilidade que sente pelo homem. E nesses casos ela se esforça pra contradizê-lo, pra magoá-lo, pra mostrar que ele que é inferior, e ela quer mutilar o homem em seus projetos, porque daí também esse acaba sendo o único, tipo, poder que ela tem. Então muitas vezes, tipo, ficar brigando, ficar irritando ele, ficar querendo magoar ele, porque, tipo, é tudo que ela meio que consegue controlar, sabe, de certa forma. Não é como se todas as mulheres aceitassem esse papel, tipo, super quietinhas e não fizessem nada. A gente sabe que não é o caso. Elas tentam se revoltar de alguma forma. Só que elas não têm o poder estrutural, não tinham, né, principalmente naquela época, pra fazer isso. Mas eu acho interessante que ela diz isso, assim, que a mulher pode ficar revoltada e começar a ser super hostil com o marido e falar, tipo, tentar humilhar ele, etc. De novo, gente, olha como o casamento é super saudável, né? E claro que faz sentido também a gente pensar, tipo, que desde sempre, né, tipo, tinham mulheres que tentavam resistir a isso, porque, óbvio, né, gente, se não tivesse, a gente não tinha hoje em dia o divórcio, a gente não tinha todas essas mudanças, enfim, mudanças na lei, tipo, que, né, aqui no Brasil, que você não precisa casar com comunhão de bens, né, você pode ter suas próprias finanças separadas e tudo mais, sim, e tudo claro. Isso veio através de luta, né, então seria muito ingênuo a gente falar que não, as mulheres sempre aceitaram isso e ficaram quietinhas, não é o caso, claro. Não é o caso. Depende muito, eu acho. E já pro final do capítulo, a autora vai falar, então, sobre aquilo, né? Sobre como as mulheres são ensinadas a pegar e reter um marido. Basicamente, como elas são ensinadas, né? Como se fosse um esporte, um hobby, uma habilidade que elas têm que ter, que é a de conquistar marido, de pega marido. Porque eu acho engraçado, né? Porque essa lógica... ela não tá tão longe da cultura que a gente vive, né? Que a gente conhece hoje em dia. Porque sabe aquela lógica bem de... ai, como conquistar um homem? Como conquistar um homem em 10 dias? Como fazer o cara ficar doido na cama, sabe? É bem essa mesma lógica, mesmo que hoje em dia não seja tão, assim, sobre como pegar um marido especificamente, mas, assim, como conquistar homem, como agradar os homens, né? Então...
ela fala sobre como isso era, de fato, uma coisa que era ensinada para as meninas jovens desde pequenas, tipo, essa arte, né? Esse ofício. Sim. Ai. Porque falavam, tipo, não, porque você não pode ser muito assim ou muito daquele jeito, porque senão, né, o cara não vai querer se casar com você. Você tem que ser assim, 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 não pode ser daquele outro jeito, não pode ser dessa forma. O que é isso se não era a revista Capricho, né, na nossa época, por exemplo? Exato. E isso me lembrou muito Orgulho e Preconceito da Jane Austen, né? Que começa com aquela frase que fala: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitando de uma esposa. E aí todo o livro é sobre isso, né? Então, tipo, que vai falando sobre aquela mãe da personagem principal, né? Que, tipo, meu Deus, precisa casar todas as filhas e elas têm que conseguir um marido. Sim. E... gente, por mais que hoje em dia não seja mais tão assim, dessa forma, é aquilo, né? A mãe que fica preocupada com você estar solteira e não estar namorando, que fica, não, mas como que você vai conseguir um namorado dessa forma, Letícia? Se você fala palavrão demais, se você age muito dessa forma masculina. E é muito isso, tipo, a mulher aprende desde cedo, né, tipo, a conquistar um homem sendo sensual ou sendo uma ótima dona de casa, porque, na verdade, isso muda de acordo com a cultura, né, tipo, é muito aquilo que a Isa falou também no episódio do Vaginaria da nova mística feminina, né, então não é como se tivesse parado de existir isso, tipo, antes podia ser, tipo, aprendendo a cozinhar e sendo uma boa dona de casa, e hoje em dia, tipo, aprendendo a fazer tal e tal coisa na cama, tipo, exemplo, sabe? E aí existe toda uma tradição de ensinar as mulheres, né, as meninas e as mulheres a conseguir e manter um marido, né, gente? Não é só conseguir, também é manter. Afinal, tem que manter, porque aí ele não pode procurar as coisas na rua, não é? Exato, se ele não estiver em casa, ele vai procurar na rua. Que daí volta pra aquela cena do Marvelous Miss Maisel, né, dela fazendo todas as coisas, enfim, ele vai dormir, ela vai lá e faz as coisas no cabelo e na cara e etc, porque, enfim, tem que ser a mulher perfeita. E aí é interessante que a Simone comenta como essa fórmula da esposa perfeita é delicada, porque, por exemplo, a mulher tem que dar liberdade ao homem mesmo pra ele ter amantes. Afinal, né, os homens podem trair. Mas não o suficiente a ponto dele querer pedir divórcio, pra daí ficar com a amante. Então, ela tem que ser sensual, mas não como uma puta. Ela tem que ser uma boa esposa, mas ela tem que aceitar que ele quebre o contrato do casamento de vez em quando. Mas, né, não pode quebrar muito, só um pouquinho. Então, assim, é uma corda bamba, tudo né, meio gente? complexo, né? Difícil. E aí, tudo isso porque ela não pode perder esse marido, né? Em hipótese alguma. Então, como eu falei, né? É a arte de encontrar, mas é a arte de manter, né? Porque senão você, de novo, é uma fracassada e é tudo culpa sua e você fracassou nesse seu projeto de vida que a sociedade te ensinou. E é interessante, né? Porque o fracasso é perder o marido. O fracasso não é o estar infeliz, né? Tipo... claro. Claro, óbvio, isso né? é normal, não Claro. tem problema uma mulher estar infeliz ou não ter satisfação sexual, não ter nada. Isso não é um fracasso. O fracasso é realmente perder esse status, né? Exatamente. Eu só fico lembrando do stand-up da Mid no final do primeiro episódio lá, que ela fala assim, eu dei tudo pra ele, 2 filhos, um menino e uma menina. Quer dizer, eu sei que o nosso menino tá parecendo que tem a cara do Winston Churchill. Ai, muito bom. É muito bom dela, mostra os peitos. Gente, essa série, sério. Só esse episódio, tipo, ele já resume tudo que a gente falou aqui, tudo. sabe? Tipo, é muito bom. A série é tudo. Enfim. Então, pra finalizar, né, porque eu sei que esse episódio já está muito longo, galera. Por fim, a autora vai trazer várias reflexões sobre a busca por um casamento mais igualitário e uma instituição que seja mais voltada para celebrar o amor e a igualdade entre as pessoas, né, que se amam, que querem ficar juntas, ao invés de um contrato de posse e uma questão de dominação e submissão, né? E, assim, eu acho, claro, que isso é muito interessante, afinal, até hoje a gente luta por isso, quer dizer, o ideal seria abolir essa instituição, na minha visão, na nossa visão, eu acho, tanto minha quanto da Letícia, mas como a gente sabe, né, ainda hoje é importante juridicamente e financeiramente casar. Então, como feministas, estamos aqui para meter o pau no casamento, mas também para pensar em formas de como essa união pode ser menos prejudicial para as mulheres, né, enquanto ela existe.
Acho porque que a gente tem também é sobre isso. A gente tem que ser realistas, né? Tipo, é óbvio que ela vai continuar existindo por muito tempo, mas, enfim, de qual forma que as mulheres vão sofrer menos dentro dela. Enfim, o direito brasileiro já avançou muito nesse quesito, mas em outras questões, por exemplo, como o da violência, né, ainda tem muito o que avançar. Inclusive, Então... teve aquele episódio bem bom, você falou aí dos direitos das leis brasileiras, né, que a gente pode até colocar no Medium como referência do podcast da Nath Finanças, que ela falou com uma especialista nisso, com uma advogada que é especialista nas questões de, tipo, união estável, casamento, qual que é a diferença financeiramente, tipo, é bem legal, assim, ela dá várias dicas e explica quais que são as diferenças dentro da lei, quais são os tipos de contrato que você pode ter, tipo, ajuda as mulheres nesse sentido, sabe? Então, sim. Enfim, isso é super importante. Aí, para a Simone, né, ela acredita que as pessoas precisam ser livres para poder, de fato, estar num relacionamento amoroso, igualitário, né, e que não tem como esse casamento ser igualitário enquanto as mulheres estiverem na situação em que estão, né, na sociedade. Então, na página 230, ela diz: para que haja entre esposos lealdade e amizade, a condição sine qua non está em que sejam ambos livres em relação um ao outro e concretamente iguais. Enquanto o homem possui sozinho a autonomia econômica e que detém, para a lei e os costumes, os privilégios que a virilidade confere, é natural que se apresente tantas vezes como tirano, o que incita a mulher à revolta e à astúcia. Ninguém pensa em negar as tragédias e as mesquinharinhas conjugais, mas o que sustentam os defensores do casamento é que os conflitos entre esposos provêm da má vontade dos indivíduos e não da instituição. E aí eu achei bem interessante também, né? Porque ela vai dizer que todo mundo concorda que tem problemas no casamento, né? Não, inclusive a carreira da maioria dos comediantes homens brancos não existiria sem essas piadas, né, Isabela? Se não fosse isso, né? Se não fosse as piadas sobre como o casamento é horrível. Ou seja, todo mundo concorda que essa instituição está falida. Só que a questão é que essas pessoas colocam a culpa nas pessoas, individualmente, né? Tipo, pô, se o casamento dessa mulher foi ruim, claro, porque ela não agiu direito, ou porque o cara não agiu direito, tipo, não é uma questão social, estrutural, sabe? Então, a Simone vai justamente falar, não, cara, o problema tá na instituição do casamento, não é porque a mulher não foi a esposa perfeita, sabe? Sim, total. E aí ela vai falar que o casal é uma comunidade cujos membros perderam sua autonomia sem se livrar da solidão. Estão esteticamente assimilados um ao outro, ao invés de sustentar um com o outro uma relação dinâmica e viva. Eis porque, no terreno espiritual como no terreno erótico, nada pode dar-se, nada podem trocar. Ou seja, o ideal seria o contrário, né? Que os dois seres humanos, cada um deles, se bastando por si próprio, perfeitamente ok, se amarrassem um ao outro por livre e espontânea vontade. E, cara, isso me lembrou muito aquela menina do TikTok que eu te mandei lá. Que ela casou com a melhor amiga dela. E com isso eu não quero dizer que ela namora a melhor amiga dela. Tipo, elas casaram e elas não se relacionam, né? Elas só têm um casamento. Tipo, é um casamento platônico, como elas chamam. Porque elas, enfim, elas estão criando uma criança adotada juntas e tudo mais. E aí elas decidiram se casar pra ficar tudo mais fácil e tudo mais. E, cara, isso tá muito mais perto desse ideal de casamento que a Simone fala do que o casamento que a gente tem hoje em dia, véio, entre a maioria das pessoas. Por mais estranho que pareça, porque daí é justamente isso, né? No perfil dela do TikTok, ela, tipo, sempre faz vídeos explicando como que é e tudo mais. Mas, cara, quando você olha assim, tipo, obviamente por elas serem duas mulheres, estão muito mais em pé de igualdade do que um homem e uma mulher. Então já começa por aí. E aí, cada uma se basta por si só, elas podem ter relacionamentos, né, obviamente, e elas escolhem, por livre e espontânea vontade, se juntarem, porque vai ficar mais fácil pra vida delas, e porque elas querem, e porque elas se amam, e porque elas querem ajudar uma outra e estar ao lado uma da outra para sempre. Tipo, essa é literalmente a definição que deveria ser, né, de casamento. Então... Porque tudo isso é porque, como a Simone vai dizer, o amor conjugal impede que o marido e a mulher se conheçam de verdade. Esse amor que é imposto, né, basicamente. Que é, você tem que amar essa pessoa. Então, mesmo que eles sejam íntimos, porque, né, vivem juntos, estão ali na mesma casa, se veem todos os dias, ela vai dizer que eles não se conhecem de verdade. O homem não vê a mulher como uma igual, obviamente, né? Como um ser humano, da mesma forma que ele se vê e vê outros homens, e tudo que ela faz ele não vai valorizar, porque ele acredita que é apenas o trabalho dela, né? Enfim, não fez mais do que sua obrigação. Então,
ele não vai conhecer ela de verdade, como um ser humano, como um outro indivíduo. E da mesma forma, a mulher também não conhece seu marido na sua totalidade, né? Porque o homem é o que ele faz no mundo, é o que ele faz no trabalho dele, é o que ele faz lá fora, é o que ele faz com outros homens. Então, essa parte ela não conhece também, porque é muito essa questão de que, sabe, aquela coisa, tipo, não, meu marido tem o trabalho X e a mulher nem sabe o que o marido dela faz, tá ligado? Uhum. E isso não é nem culpa dela, porque pelo fato de que ela é muito menos instruída do que ele, né? Isso a gente tá falando lá da época da Simone, tá? Pelo fato de que ela era muito menos instruída do que ele, ela nem acreditava que, por exemplo, ela precisava entender daquilo que o marido dela tava fazendo, sabe? Porque ela aprendeu que isso não é coisa de mulher. Trabalhos, negócios, políticas, saber o que tá rolando no mundo, estudar, enfim. E que em alguns casos, a Simone vai dizer que a mulher até age como uma parceira, por exemplo, nessa questão do trabalho. Não é sempre que ela não entende do que o marido dela tá fazendo, etc. Muitas vezes ela sabe, ela inclusive dá dicas, ela tenta ajudar ele no trabalho dele de alguma forma, mas ainda assim o homem continua sendo o que é verdadeiramente livre, né? Até porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, ela é casada com um autor, com um escritor, aí eles super discutem as obras deles, falam sobre isso, mas quem é o escritor famoso não deixa de ser o cara, entendeu? E aí eu acho interessante o que ela diz na página 243. O drama do casamento não está no fato de que não assegura à mulher a felicidade que promete, não há seguro de felicidade, e sim no fato de que a mutila obriga a mulher à repetição e à rotina. Então, ela vai dizer que o problema não é esse igual ao que os comediantes falam, que o casamento é uma merda, ninguém é feliz no casamento. Não é exatamente isso, sabe? Não é uma questão de felicidade ou não felicidade. É questão de justamente mutilar um indivíduo em detrimento do outro, né? E que essa falta de reciprocidade vai sempre trazer infelicidade para a mulher no casamento, porque a partir do momento em que o homem se torna o seu marido, ele a mistifica enquanto a esposa, né? Porque ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser a esposa dele, que tem outra coisa, que vem com toda uma carga de obrigações, de demandas, de trabalhos. Sim, e daí na página 244 ela vai falar então, né? Seria necessário que o casal não se considerasse como uma comunidade, uma célula inconsútil, e sim que o indivíduo fosse, enquanto indivíduo, integrado numa sociedade no seio da qual pudesse desabrochar sem ajuda. Ser-lhe-ia, então, permitido, dentro de uma generosidade pura, criar laços com outro indivíduo igualmente adaptado à coletividade. Laços que teriam fundamentos no reconhecimento de suas liberdades. Não são os indivíduos os responsáveis pelo malogro do casamento. É ao contrário do que pretendem Bonald, Comte e Tolstói, a própria instituição, desde a origem, pervertida. Declarar que um homem e uma mulher que não se escolheram sequer devem bastar-se de todas as maneiras ao mesmo tempo durante toda a sua vida é uma monstruosidade que engendra necessariamente hipocrisia, mentira, hostilidade e infelicidade. Basicamente é isso, porque, gente, cara, quando você para pra olhar isso, é isso, você tá falando que, tipo, essas duas pessoas que nem se conheciam direito e nem se escolheram, tipo, assim, elas têm que se bastar pelo resto da vida toda, assim. E aí a Simone, ela fala que é possível sim ter um relacionamento bom e igualitário entre homem e mulher, mesmo que eles sejam casados. Porém, a instituição do casamento, que diz que eles têm que ser tudo um para o outro, é cruel e faz com que os casamentos sejam tão ruins. Mesmo que o casamento esteja mudando, essa instituição continua sendo opressora, tanto para homens quanto para mulheres, e continua sendo ruim para ambos, no fim das contas. Porque ela vai dizer que, por mais que os direitos sejam iguais hoje em dia, ou estejam se tornando, enfim, na época, né, que ela diz que está nesse momento de transição, na prática, por exemplo, o divórcio não é uma realidade para as mulheres, porque elas ainda dependem financeiramente, na maioria dos casos, dos seus maridos, né? Então, por exemplo, ela até cita que existia já a questão da pensão nos Estados Unidos, se eu não me engano, não sei se na França. Mas, assim, ainda é uma coisa ínfima perto da vida que a mulher vai ter se ela continuar casada com o marido, sabe? É a vida financeira. Então, é
É meio tipo, tá, ok, a mulher pode se divorciar, ok, mas se ela se divorciar, ela vai ter que arranjar um emprego, porque ela não vai conseguir se manter só com a pensão do marido, e ela nunca trabalhou, porque ela nunca nem achou que precisaria trabalhar, sabe? No gente, pra vocês terem uma noção... Ela fala muito sobre... No Complexo de Cinderela, a autora fala que nos Estados Unidos tinha um negócio que era, tipo, centros das esposas desativadas, que era, tipo, como se fosse... pra ajudar essas mulheres que, tipo, o marido deixou elas e coisas e assim, ou que o marido morreu e tal, porque elas, tipo, não tinham mais função, assim, sabe? Elas não tinham trabalhado, elas não tinham carreira, elas não tinham criado nada, e daí lá, o marido decidiu trocar elas por outras, e aí elas ficaram sem ter o que fazer, assim. Aí esse centro, tipo, era pra ajudar elas, assim. Exato, tem até no caso das mulheres que viram viúvas, né, velho? É complicado, sabe? Tipo, você acreditar que... Por exemplo, ok, agora isso é igualitário na lei, a mulher pode se divorciar, ok, ponto final. Mas e na prática, sabe? Se a mulher continua ganhando tão pouco no mercado de trabalho, e mais do que isso, muitas vezes acreditando que ela nem precisa trabalhar, então ela nem cria uma carreira, ela nem se dedica a ir atrás disso, de criar uma carreira, realmente não vai ser igualitário, né, na prática. Enfim. Sim. Aí ela diz também que muitos homens falam que as mulheres são tiranas, né, que as mulheres com as quais... eles casaram, são horríveis, exigem muito deles, mas isso, tipo, faz total sentido, porque se eles são os provedores da casa, sabe, tem muitas mulheres que cobram muito, por exemplo, do emprego do cara, né, porque depende muito dele, então, tipo assim, cobra muito que ele seja perfeito no trabalho ou nos estudos dele, mas, né, ela quer se realizar através dele, porque ela não vai fazer isso, então ela quer que ele seja o fodão, porque ela quer ser foda, tipo, por tabela, sabe? Porque já que essa é a única forma dela conquistar essas coisas, então Sim. Não é de se espantar. E daí ela vai dizer que na mulher essa dependência é interiorizada, né? E ela se acredita dependente do cara, tipo, enfim, ela é ensinada isso, né? E ela acredita que vai ser nada sem ele, mesmo agora que já podem se divorciar, votar e trabalhar. E aí a gente pode adaptar pra hoje em dia, né, gente? Pelo amor de Deus. É muito isso, assim. E aí, por fim, ela diz que o casamento não pode, então, se tornar uma carreira para a mulher, que apenas quando for uma relação entre duas pessoas independentes é que ele poderá ser igualitário. E que, mudando a condição da mulher, isso libertaria o homem também dessa tirania, que a Isabela falou, que essas esposas exercem sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que eles iam perder uma empregada, iam perder... Enfim, vários benefícios aí, né? Então tem que pensar o que esses caras realmente querem, porque é aquilo que eu falei, né? Tipo, hoje em dia é super comum você ouvir os homens falarem que querem essa mulher, que é super independente, que não querem sentir esse peso que a mulher coloca em cima deles. E daí, na prática, muitos deles ainda querem uma mãe, né? Muitos deles ainda querem uma empregada. Então, assim, se você é um dos 0,5% aí dos homens que nos ouvem, reflita, né? Reflita o que você quer num relacionamento. Reflita, exato. Se você quer casar se você ou quer não realmente... isso que eu ia falar, se você nos ouve e você ainda é um cara que tem o sonho de casar e tal, o que você quer desse casamento, né? E os caras realmente querem que esse casamento seja mais igualitário, como a Simone diz, porque eu concordo com ela, assim... Por mais que os caras, obviamente, ganhem os benefícios, eu concordo com ela que se a gente libertasse as mulheres, é claro que todo o mundo se beneficiaria disso, né? Então é isto, gente. Este foi o capítulo gigantesco sobre o casamento. Para chegar a essa conclusão de que, como sempre, o casamento é prejudicial para as mulheres. Aqui a gente explorou todos os motivos do porquê. Pois é, e finalizando com essa ideia da Simone de que, tipo, ela não é uma pessoa que fala que tem que abolir o casamento, tá ligado? Exatamente. Ela acredita que pode ter o casamento, só que ele deveria ser de uma forma igualitária, assim. Sim. E aí a gente pode contestar isso ou não, mas como a gente falou, eu acho que um jeito muito interessante de pensar é isso, né? Tipo, o que isso significa pra você, por que você quer aquilo, né? Tipo, se você quer isso pelo status, se você quer isso porque você realmente quer um companheiro, ou se você quer uma mãe, se você quer uma empregada, né? E tudo isso. E aí a gente volta toda pra aquela questão que eu já falei também do marketing do casamento, né? Que é interessante, porque, tipo, não necessariamente a gente tá falando que você ouviu tudo isso e você, ai meu Deus, tem que ser contra, não tem que querer casar. Mas é importante ver como
existe toda essa questão na sociedade que é colocada dentro da cabeça das mulheres, sabe? Com os contos de fadas, com as histórias e tudo mais. Como a gente é ensinada a querer isso e o que isso significa, né? Tipo, quem tá lucrando com isso e se isso realmente vai nos trazer felicidade ou não, né? Sempre bom questionar. Ai, gente, é isso, meu Deus. E aí, para completar, para finalizar, eu trouxe aqui alguns comentários das ouvintes, né? Porque o episódio anterior foi aquele episódio especial, né? Que eu fiz com a Liz e com a Sally. Então, a gente não comentou lá. E aí, eu juntei aqui 3 comentários que foram feitos na nossa página do Instagram, @opessoalepolítico. Segue lá, se você não segue ainda. Nesse último mês, a gente estava falando muito sobre a questão da sexualidade, que foi o assunto que a gente abordou aqui, e fizemos vários posts falando sobre toda a questão da escolha, né, do lesbianismo político e tudo mais. E isso gerou muitas tretas nos comentários do post. Tem post com, tipo, muito comentário. Tem comentário que tem 30 respostas, 40 respostas. Gente, tá assim, ó. Se você não nos segue no Instagram, fica aí um bom motivo pra ir seguir, porque polêmicas. Você tá perdendo, Tá perdendo uns bafafá. E aí eu trouxe 3 comentários que na verdade eram meio que críticas ao que a gente fez. Pra responder elas tudo de uma vez. Eu acho que, tipo, eu vou ler os 3 e daí depois a gente já comenta esse assunto, que eu acho que vai ficar mais fácil, porque todos eles falam coisas parecidas. E assim, eu vou responder eles aqui, mas, tipo, lá nos próprios posts já tiveram outras mulheres que responderam também. Enfim, rolou um debate bem legal, na verdade, bem respeitoso e bem de boas. E aí o primeiro comentário que eu trouxe foi da Ravena, né, Ravena_XX, que ela comentou: mas a heterossexualidade pode ser contestada também quando a orientação do desejo busca desestruturá-la. Eu não descarto que a orientação sexual pode ser uma escolha, mas não acredito que isso deve ser entendido em todos os casos. É um discurso perigoso evidenciar que a orientação sexual é uma escolha, porque ele vem acompanhado ao longo dos anos com muito preconceito e discriminação. Aí o outro comentário, os outros 2 que eu peguei, né? O próximo é da PC Bia Mucini. Ela falou: eu acho esse discurso muito perigoso, porque ao mesmo tempo que podemos lançar uma crítica à heterossexualidade, o discurso que a orientação sexual é uma escolha pode recair em outros contextos, como o da cura gay. Temos que ser muito cuidadosas ao falar sobre esse tema. E aí o último, que é do Tito Ribey, falou: essa concepção generalista de que sexualidade é escolha política não necessariamente se aplica a todos. Apesar de estarmos sobre o regime heteropatriarcal, cada pessoa tem sua maneira de construir a sexualidade, a partir das próprias experiências, e, portanto, não se trata de uma escolha sofrer violências estruturantes como a homofobia e lesbofobia, por exemplo. E eu escolhi esses 3 porque todos eles voltam para aquela questão de, tipo, pode ser muito perigoso falar sobre esse assunto, ou, é como se a gente tivesse falado durante os posts dos episódios que as pessoas escolhem, então elas escolhem sofrer violência, sabe? Volta muito pra essa questão de culpa e muito pra essa questão que eu entendo que as pessoas se preocupam de falar sobre escolha, porque elas se preocupam de dar argumentos para pessoas LGBTfóbicas. E a gente né? até falou disso no episódio, né? A gente até comentou isso. Que não realmente, no post tipo, exatamente, mas no episódio é um medo válido, e a gente respondeu isso pras pessoas lá, e eu super entendo, gente, tipo, é um medo válido. Porém, eu não acho que esse medo tem que nos impedir de questionar essas coisas, entendeu? Eu não tô falando que as pessoas têm que concordar com essa ideia da escolha, e nem tô falando que eu necessariamente, tipo, super concordo 100%, tá ligado? Eu acho interessante, e eu acho que pode ser interessante para mulheres ter essa noção, sabe? Mas eu acho que se a gente ficar muito apegada a essa coisa, tipo, não podemos falar isso porque daí as pessoas vão falar de cura gay, ou vão usar isso pra distorcer, pra justificar argumentos LGBTfóbicos, eu acho complicado a gente não debater esses assuntos por medo, entendeu? Porque, querendo ou não, pessoas homofóbicas vão distorcer absolutamente qualquer coisa a favor delas. E elas não estão lendo Simone de Beauvoir. Eu acho que essa que é a questão, sabe? Tipo, eu entendo medo, mas o pensamento delas não foi pautado em cima de teóricas feministas, tipo... Exato, gente. E não é uma coisa assim, mas elas vão distorcer as palavras dessa autora. Gente, vão fazer isso de qualquer forma.
Porque não é disso que a gente tava falando, né? Não, e todo mundo sabe, tipo, seria muita desonestidade alguém falar, ai, vocês estão falando de cura gay. Que não foi o que aconteceu, tá, gente? Eu entendo que esses comentários que as pessoas deixaram são super válidos, são críticas ao pensamento, né? Não é nem ao post, é ao pensamento em si. Eu acho válido e eu acho que gerou várias discussões super interessantes. Mas também eu acho que, tipo, não adianta ser, vou ser extremamente cuidadosa e não vou falar sobre, sei lá, lesbianismo político, porque daí alguém vai entender isso errado, sendo que a própria Simone pautou isso no livro dela. O que era pra gente fazer, sabe? Não vamos comentar esse capítulo, porque senão as pessoas podem entender errado. Não, gente, pelo amor de Deus. Convenhamos, gente. Ou não vamos fazer os posts do episódio, sei lá. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, lá no post teve muita discussão, assim, super interessante também. Com pessoas dos dois lados, sabe, argumentando. Então, se vocês quiserem ler mais, vocês podem ir lá. E eu achei, assim, que eu concordo totalmente com o que a Letícia falou, assim, a gente tem que discutir. E é muito as próprias convidadas, né, comentaram isso no episódio anterior, que elas falaram, tipo, sobre sim, você pode ler o capítulo da Simone e se você for uma pessoa, né, por exemplo, lesbofóbica, e falar, tipo, isso aí, realmente, invertida, não sei lá, enfim, pegar aqueles termos e ler isso da forma torta que você quer, né, enfim, usar isso pra justificar o seu preconceito. Mas você também pode ser uma pessoa que está, por exemplo, estudando sobre feminismo e aí vai ler aquilo ali, vai se sentir, tipo, questionada e, nossa, vou tentar entender por que a autora falou isso e realmente entender esse debate, sabe? Depois que uma autora escreve, é o público que vai interpretar da forma como quiser, mas não é porque vai existir interpretação 1 que a gente vai deixar de fazer a 2, sabe? É só isso, assim, basicamente. E foi a minha estratégia pra fazer vocês nos seguirem no Instagram aí, porque... Hoje. É bem isso, viu, galera? Se vocês ainda não nos seguiam no Instagram. Tretas, fogo no parquinho. Sim. Exato. Tem volta e meia, tem uns posts nossos, né, que do nada. Exato. Vários comentários e assuntos polêmicos, né? Assuntos mais polêmicos. Mas que tem que ser falados. E eu gosto que as pessoas discutem com bastante respeito e tudo mais. E é isso. E acho que é isso, pessoal. Só pra finalizar, como sempre, né? Já que a gente já tava falando de Instagram, se vocês não nos seguem lá, é no @opessoalepolítico. Você pode também mandar um e-mail pra gente no opessoalepolítico@gmail.com, caso queira, não sei, mandar um feedback aí, falar o que vocês acharam do episódio, se quiserem entrar em contato com a gente de alguma forma. E se quiserem apoiar o nosso trabalho, vocês podem ir no apoia.se/opessoalepolítico e contribuir com R$2, R$3, qualquer quantia, gente. Qualquer quantia tá valendo e a gente já fica muito feliz. E você vai concorrer todo mês ao sorteio de um livro feminista, né? Sim. Que a gente tá sempre fazendo um sorteio aí. Esse mês foi o Amora, né? Que a Letícia fez. Então, se você quiser também participar dos próximos sorteios, gente. E quando a gente tiver mais apoiadores, a gente vai... Mais apoiadoras ou apoiadores? A gente vai, talvez, fazer mais sorteios. Então, você vai ter mais chance de ganhar, né? Se a gente bater a meta. Então, é isso. Entre lá. apoia.se/opessoalepolítico. Obrigada por ouvirem até aqui, gente. A gente sabe que foi bastante coisa, mas a gente espera que tenha ajudado, porque realmente é um capítulo longo e um capítulo complexo. De novo, desculpa pelo episódio gigantesco, mas qualquer coisa, as reclamações têm que ser encaminhadas a Simone de Beauvoir pelo capítulo gigante. Sim. Achei que você ia falar então pelo além, tá ligado? Porque ela chamou através do além. Vai ter que mandar de alguma forma. Ai, gente. É isso. Obrigada por ouvirem. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.